Já reparou como as HQs mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá, pessoas! Qualquer pessoa que conhece o mínimo de quadrinhos da DC sabe que, apesar de ser contra-intuitivo, o quadrinho que mais vende da DC é o Batman. Isso, de fato, não tem como. E a gente sabe que é exatamente por isso que colocam o Batman em vários outros quadrinhos. Liga da Justiça Sombria, Vibro, Besouro Azul, Rapina e Columba. Qualquer quadrinho que não tá vendendo também, coloca o Batman, que tem chance de fazer o quadrinho durar pelo menos mais 3 meses aí, só com a participação do Batman. Só que houveram 2 momentos em que o quadrinho do Batman não foi uma agenda da DC. E é engraçado perceber que os personagens desses quadrinhos que venderam mais que o Batman alguma vez não são personagens grandiosos, não são personagens do nível do Batman. Quando eu comento isso, eu dou uma chance das pessoas adivinharem quais foram os personagens que venceram o Batman em vendas por pouco tempo. Alguma vez, né? Por um mês, talvez. E aí, muita gente fala Super-Homem, Mulher Maravilha, Liga da Justiça. Já ouvi gente falando Flash. Mas não. Foi a Arlequina e o Lanterna Verde. Vamos esquecer um pouco da Arlequina, porque eu já fiz um vídeo comentando sobre isso. A parte do Lanterna Verde é que era a fase do Geoff Johns. E aí não tem como, tá ligado? Qualquer pessoa que parou pra ler 2 números do Lanterna Verde de Geoff Johns, lê e fala: isso aqui é bom pra caralho. E de fato, é um quadrinho assim que consegue, de fato, mudar a sua vida. O Lanterna Verde de Geoff Johns é bom pra caralho. E aí ele conseguiu, por um tempo, vender mais que o Batman, especialmente no final, tá ligado? Na parada da era do primeiro Lanterna e tal. Porra, o último número do Lanterna Verde de Geoff Johns é realmente enorme, cara. Tem páginas e páginas de membros da indústria dos quadrinhos parabenizando o Geoff Johns e falando que ele é foda. Uma coisa que eu nunca vi sendo feita em outro quadrinho. Logo, se o Batman vende pra caralho e isso acontece e ele acaba passando em várias revistas, tem gente tentando correr atrás, tem gente tentando ganhar em cima do Batman, da popularidade dele, nada me surpreenderia se começar a fazer isso com o Lanterna Verde, né? Naquela época, né? Porque hoje em dia a DC voltou a cagar pro Lanterna Verde. E o que acontece? A DC, óbvio, não perdeu tempo e fez revistas derivadas. No início de 1992 tiveram várias revistas do Lanterna Verde. Além da revista do Lanterna Verde, tinha Tropa de Lanternas Verdes, Novos Guardiões, Larfleeze, Sinestro em algum momento, Tropa de Lanternas Vermelhos. Tinha muita revista do Lanterna Verde em dado momento. Mas, não só isso, personagens do universo Lanterna Verde apareceram em outras revistas. Tanto que no início de 1992, a DC queria muito ligar a revista do Besouro Azul à Lanterna Verde. Não funcionou também, o Besouro Azul foi cancelado, tem análise no canal, clica aqui em cima pra ver. E de vez em quando eu até vejo gente comentando sobre isso, né? Especialmente em fórum estrangeiro, eu vejo gente comentando sobre isso, sobre a tentativa de fazer o Lanterna Verde um imã de sucesso para outros quadrinhos. De fato. Só que sabe o que o pessoal não lembra nem um pouco? De quando apareceu um personagem do universo Lanterna Verde nos Jovens Titãs. Aqui no canal recentemente eu fiz uma série analisando todos os quadrinhos da safra de heróis jovens da DC, e dentre eles eu comentei sobre o quadrinho dos Novos Titãs. E na primeira fase dos Novos Titãs é conturbada, já tem vídeo aqui no canal. A segunda fase ainda não saiu análise, porque tá complicadinho. Mas assim, logo vai sair, vai aparecer aqui no card. Porém, essa segunda fase mostra o confronto entre os Novos Titãs e uma outra equipe de heróis ligado ao governo, ligado aos laboratórios da Star. Que tem até membros dos Titãs que debandaram e foram para esse grupo. E aí, em dado momento, eles vão e mostram esse grupo. E eu tava lendo o quadrinho Feliz da Vida, e aí eu vejo lá, fulano é um vampiro, fulano é não sei o que, fulano não sei o que, e aí tá lá um bicho todo roxo, escrito Trindade, psicopata espacial, membro da tribo Índigo. Eu fiquei muito curioso, porque eu falei, cara, eu nunca ouvi falar desse personagem. Por um breve momento, passou pela minha cabeça que seria interessante eu terminar de ler o quadrinho antes de ler sobre ele, né? Se eu fazer a minha pesquisa sobre ele. Mas eu não aguentei, eu precisava saber que porra de membro da tribo Índigo da Terra é esse que eu nunca ouvi falar. A tribo Índigo já teve Terráqueo, já teve o John Stewart, já teve o Kyle Rayner, mas um tal de Trindade, que porra é essa? Como qualquer pessoa racional conseguiria pressupor, esse personagem nunca apareceu em nenhum outro quadrinho. Eu revirei em vários sites e tal. Os poucos sites que se importarem em falar do Trindade falaram só que ele apareceu
no Jovens Titãs de 2014 e só. Primeira participação, Novos Titãs de 2014, Última Aparição, Novos Titãs de 2014. Números diferentes. E aí eu falei, cara, bom que é só eu ler esse quadrinho que eu vou saber quem é o Trindade, o Lanterna da Tribo Índigo da Terra. Eu fiquei muito intrigado. O grande problema é que literalmente todos os membros do time dele têm mais destaque do que ele. Eu acho que se ele fala 3 balões é muita coisa, a gente não tem em nenhum momento uma visão nítida do uniforme dele, a gente sempre vê ele meio de longe. E vezes em que ele usa de fato o poder é uma só. Fora isso, ele fica só ali no fundo e aí só mostra o nome dele quando fala quem é quem do time e tal. Ai. E depois, o que ele faz, Regis? Ele em algum momento fala de onde ele vem, pra onde ele vai e tal? Não, ele só mostra lá. Ah, esse aqui é o nosso time de inimigos de Jovens Titãs. Dentre eles tem um cara chamado Trindade, que é um Lanterna Índigo. E aí, depois de um tempo, esquecem dele, nunca mais é mencionado. Ele nunca foi mencionado antes, nem no Quadrinho Lanterna Verde, nem nenhum outro, e nunca foi mencionado depois no Quadrinho Lanterna Verde, nenhum outro. Mas é interessante pensar nisso, porque ele poderia ter feito, o escritor, o roteirista, ele poderia ter feito com que o membro do... Se ele queria colocar um personagem relacionado à Lanterna Verde, ele poderia colocar um personagem dos Lanternas Vermelhas, tratando de revista na época. Poderia ter colocado, a Tribo Amarela, ou até... Lanterna Verde não, porque é principal demais, até para os Jovens Titãs. Mas ele escolheu a tribo que tem... A tropa, né, por assim dizer, que tem menos destaque, que é a Tribo Índigo. A tropa Sinestra é que tem mais destaque, a Vermelha é muito popular, a Safira Estrela, de alguma forma, ainda é bem popular. O Santa Darília, que é quem sobrou da Tropa Azul, é muito popular. E a Tribo Índigo é a mais esquecida, é a que o pessoal menos se importa, que menos é elaborada e tal, que é menos lembrada. E eles escolheram justamente usar eles para fazer esse personagem. Fiquei muito contente, eu gosto muito dos Índigos. Só uma pena que o máximo de informações que temos sobre ele é o fato de que ele é um psicopata espacial. Mas isso é muito legal, porque o funcionamento da Tribo Índigo é diferente, né? Ainda vou fazer um vídeo explicando filosoficamente toda a parte genética e tal, por trás dos índices de aproximação interna dos anéis e tal. Só que a Tribo Índigo em si, eles são prisioneiros, eles são presos pelo anel deles. Tem, claro, a Índigo 1, ela tá usando o anel porque ela foi forçada a usar o anel pra sentir compaixão, mas depois ela não precisa mais do anel. Todos os outros membros da Tribo Índigo são prisioneiros, são pessoas forçadas a sentir compaixão, o que é muito, muito foda. Então é muito interessante ver que ele é um psicopata, ele fez um monte de merda, provavelmente matou um monte de gente, e agora ele tá sendo forçado a usar o anel pra sentir compaixão, e por isso ele... É foda, porque eu começo a viajar e pensar em várias hipóteses legais, coisas maneiras que poderiam ter sido feitas com esse personagem, e não foram, porque ele participa de 3 números de Jovens Titãs de 2014 e é esquecido completamente. Mas eu fico pensando, quais poderiam ter sido os crimes que ele cometeu, como o anel chegou nele, como foi o processo de reabilitação. Será que é por isso que ele não fala tanto? Porque ele tá ainda com a mente querendo fazer merda e o anel falando pra ele não fazer merda? Não sei, nunca saberemos, porque a DC já não se importa com a Lanterna Verde, quem dirá com a Tribo Índigo. Uma pena, porque eu gosto muito, muito deles. Mas é isso, eu queria muito fazer esse vídeo comentando sobre o Lanterna Índigo da Terra, porque aparentemente existe uma Lanterna Índigo da Terra. Um dia vão mencionar o Lanterna Índigo da Terra, e com certeza não vai ser o Trindade. Ninguém se lembra que ele existe. Mas se a DC me colocasse para fazer o roteiro de uma revista Lanterna Verde, provavelmente eu mencionaria ele e reaproveitaria ele. Porque tem potencial aí. Mas... foi pro caralho em 3 números de Lanterna Verde da revista dos Novos Titãs 2014. Bom, é isso. Se vocês tiverem interesse, eu comente de mais personagens completamente esquecidos e que realmente ninguém se importa, só eu, porque eu gosto muito dos Lanternas Verdes e da Tribo Índigo. Comenta aí, por favor, que eu vou ficar interessadíssimo em conhecer mais personagens bizarríssimos. Se você gostou desse vídeo, marque esse vídeo que você gostei. Se você não gostou, volta aqui na próxima semana, que eu vou fazer um vídeo ainda melhor pra vocês. E é isso, a gente tem um vídeo difícil, no próximo e falou!